Pessoal, mais um podcast falando de negócio. Hoje a gente está trazendo uma pessoa que eu confesso para vocês, o currículo, quando eu falei com a Né aqui nos bastidores, o currículo, Denise, o negócio é grande, rapaz. Eu vou ler aqui porque a gente tem que mostrar esses talentos que estão aqui em Roraima e que estão ganhando o mundo, e às vezes, a gente inclusive vai tocar nesse assunto aqui, Denise, às vezes a nossa terra não dá o valor que excelentes profissionais que a gente tem aqui merecem. A Denise, né, tem 57 anos, gaúcha, vive há 47 anos na Amazônia, trabalha na área de gastronomia e turismo. Conheci a Denise na área de turismo, lá atrás, mas a gente não vai revelar o ano. Jornalista especializado em comunicação empresarial, turismo, gastronomia e cozinha brasileira. Foi a primeira diretora de turismo do Estado, 91 a 94, na gestão do saudoso Otomar de Souza Pinto. Trabalhou como assessora técnica da Embratur, como assessora técnica da Subcomissão Permanente de Turismo da Câmara dos Deputados por 5 anos, formada em cozinha e confeitaria internacional pelo Instituto Mause Sabens da Argentina há 25 anos. É pesquisador dos ingredientes, sabores e saberes da cultura alimentar indígena e amazônica. Colunista de gastronomia há 14 anos do jornal Folha de Boa Vista, com a coluna semanal Letras Saborosas. Curadora e organizadora gastronômica de 5 edições da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, FIGA, que acontece desde 2015 em Manaus, evento bianual. Consultora gastronômica dos livros Culinária Brasileira, Muito Prazer, da escritora Roberta Malta Saldanha, lançado em 2018 e 2023, e Vinho Brasileiro Muito Prazer, lançado também no ano 2023. Jurada do reality gastronômico Masterchef nos anos 2016 e 2023 na Band TV, presidente da delegação brasileira e membro honorária da Science and Cooking World Association da Barcelona, na Espanha. Palestrante sobre os temas turismo, gastronômico, cultura alimentar, indígena e amazônica, cozinha brasileira. Vou até tomar uma água aqui porque o negócio foi toda a saliva da entrevista toda aqui, só no currículo. Mas, Denise, brigadão por ter aceito o convite. E não tem como não perguntar. Com toda essa bagagem, com toda essa experiência, por que Roraima? Então, eu amo esse estado. Desde o momento que vim para cá dia 8 de janeiro de 1991, eu vim para cá para uma reunião com o Otomar de Souza Pinto para saber o que ele queria falar comigo. A gente tinha 3 voos semanais, então eu vim com roupa para 2 dias. E eu cheguei aqui, ele olhou para minha cara e disse: pegue, minha filha, aqui está seu decreto, você hoje é diretora de turismo do estado. Eu, oi? Mas eu nem aceitei. Não, e outra coisa, já tem um avião ali que vai lhe levar para não sei aonde, você vai começar em loco todos os lugares que eu quero que você veja. O que aconteceu? Fiquei com 2 mudas de roupa durante 1 mês, trabalhando desde o dia 8 de janeiro e praticamente não saí mais daqui, né? E peguei um amor muito grande por essa terra, pelos conhecimentos. Eu sou uma amazônida, né? Vivi em Manaus durante muitos anos. Eu digo que o Roraima é o meu pertencimento. Aqui que começou realmente meu lado profissional. Foi aqui que eu casei, foi aqui que eu estou criando meu filho, foi aqui que eu me estabeleci como cidadã, né? E eu continuo trabalhando, mesmo que ninguém queira, eu continuo divulgando, mesmo sem patrocínio, eu continuo fazendo, porque se alguém não fizer, nada vai acontecer. Então eu continuo fazendo como se eu estivesse lá atrás, tentando mostrar que Roraima existe. E existe. E uma coisa, vamos partir daquele do teu primeiro, do teu começo. O que era o turismo quando a Denise chegou aqui? O que é o turismo hoje em Roraima? Então, o que aconteceu? A única coisa que eu lamento na vida é que mudam-se as pessoas, não se continuam trabalhos. Eu cheguei aqui com 23 anos de idade, vou te dizer que muito crua. Né? Eu nunca tinha trabalhado com o Estado, eu vim do setor privado, né? Então o serviço público para mim era uma incógnita. E na época eu, por conta própria, não foi Otomar, eu contratei uma empresa de consultoria de um amazônida também,
na época, que também trabalhava com turismo, trabalhava com a Amazonas Turismo, que hoje é Amazonas Turismo, antigamente era em Mantur. E eles vieram para cá e fizeram o levantamento que eu pedi, porque eu não ia ter tempo. Imagina, o cara me jogou um treco no colo. Esse estado estava sendo... Começando, né? Não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente estava começando tudo. Então ainda chego aqui com milhões... Olha, se eu te mostrar o tanto de matérias e colunas e artigos que disseram que eu era fantasma, que eu era isso, que eu era aquilo, tu não acredita. As pessoas não acreditavam. Eu estava caindo aqui, disseram, caiu de paraquedas. Eu via muito esse termo aqui. E aí foi complicado. E eu não tinha tempo hábil, então eu contratei uma empresa, a gente fez um projeto de 4 anos. Eu tenho até hoje, está lá em casa. Que era muito válido. Que a gente conseguiria fazer isso se continuasse. 4 anos não, eram 10 anos. Se continuasse, houvesse continuidade depois em outros governos, a gente estaria em outro patamar. A gente tem as dificuldades que Roraima continua tendo, porque é impressionante. Eu não sei se é porque a gente está acima da linha do Equador, o pessoal acha que Roraima não é mais Brasil, né? Principalmente o governo brasileiro. E voos. Semana passada perguntaram para mim como faz para o turismo impactar beneficamente o Estado. Gente, primeiro momento, vamos ver quem é que vem para cá. Então tá. Então vamos parar de trabalhar com outros estados, a gente tem que trabalhar com a população que a gente tem. Quem é o nosso turista hoje é Guiana e Amazonas. Se a gente conseguir 10% disso, a gente consegue sustentar Roraima em termos de hotelaria, porque a gente também não tem uma hotelaria tão expressiva. Eu não sei os números hoje, porque não é uma coisa que eu esteja ligada na parte de estatística, mas é uma coisa que está fazendo falta, viu? Está fazendo falta. A gente não tem o que a gente tinha lá atrás. Eu acho que eu fiz o único anuário estatístico desse estado desde 1994. Quer dizer, olha quantos anos, são 30 anos que a gente não faz um anuário estatístico. Como é que a gente faz isso? Quantos leitos foram ocupados realmente por turismo? Porque a gente tem um turismo aqui que é um turismo de negócios. As pessoas vêm pelo agronegócio, tem vários tipos de negócio, governo. A gente ainda não tem uma indústria potente por causa de N problemas de energias e tal, mas tem uns negócios circulantes aqui que preenchem esse vácuo de hotelaria. Mas a gente não tem, por exemplo, por que não a vocação que eu falo isso, olha, 30 anos, turismo de negócio não, turismo de eventos, a gente pode projetar eventos aqui. A gente pode trazer esse pessoal para cá para vir fazer eventos. Por que não trabalhar isso? Aí a gente cai na esparrela. Em qual lugar? A gente não tem um centro de convenções. A gente não tem um centro. Em Manaus tem um centro de convenções que eu vou te dizer uma coisa. Eu choro todos os anos que eu faço aquele evento lá, que já deu 40 mil pessoas. Beleza. Porque não tem estacionamento. Fizeram um centro de convenções. Acho que se tiver 200 lugares de carro, tá muito. Como é que faz para ter gente? O plano urbanístico da cidade, todo mundo ignorou. Já foi. Não, então a gente tem que ter uma... Né? Hoje a gente tem um teatro. Sim. Esse teatro sustenta alguma coisa, mas ele não é um centro de convenções. Sim. A capacidade dele não é não é para você fazer negócios. A gente tinha antigamente, nem sei o que aconteceu com ele, o Latif Salomão, que hoje foi cedido para o Tribunal de Justiça. Que era um negócio, né, que dava para fazer uma feira e tal. Então a gente precisa de espaços que comportem ou desenvolver esses espaços. Eu ouvi, eu acho que você conhece o Célio Fonseca. Sim. Uma vez conversando com o Célio, inclusive ele foi entrevistado aqui. E ele é um dos, assim, motivados, otimistas, que defende muito a questão do trade turístico. E uma vez eu falei para ele, sério, mas a gente vai ganhar escala em algum momento no turismo? E ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, Weber, nós não teremos escala, mas nós podemos ter qualidade do turismo em Roraima. Exatamente. Tá? Como é que é essa qualidade? Então, um dos grandes motes que a gente pegou em 94 e que, olha, novamente, 30 anos para sair do papel, cara.
A gente começou lá a briga, que foi uma briga, porque na época falar em etnoturismo, que a gente não falava disso, a gente falava de turismo indígena, né? E a gente começou um projeto em 1994, eu fui até pro Fanzine, que era o programa da época da gurizada com Marcelo Rubens Paiva para falar sobre isso, tomei porrada pra caramba. Vai trabalhar, vai mexer com os indígenas, não pode. Eu falei, gente, para com isso, ninguém é bibelô. E outra coisa, eles também têm que ter algo para se sustentar. E isso aí era uma volta à cultura. Isso eu estava trabalhando junto com o Alfredo Wapichana, em 1994. É uma alegria ver que em 1992 realmente se torna uma realidade que as pessoas entendem que existe isso. A gente tem as panelas de barro hoje, agora também com identificação geográfica, que sensacional isso, porque hoje em dia a cerâmica, a gente só tinha as paneleiras de goiabeiras lá do Espírito Santo com as panelas lá, né, feito pelos quilombolas. Agora a gente tem as indígenas aqui. E é um valor cultural, valor de econômico, se souber trabalhar. Mas isso tudo a gente tem que ter um projeto. Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro, como é que esses agentes de viagem vão trabalhar se a gente não tem estatística? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Como é que a gente fazia antigamente? A gente tinha os boletins hoteleiros. A gente fazia essa fiscalização via hotel. Acontece que nós não temos associação. A gente não tem hoje uma ABIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis. Que eu saiba funcionando, não. Tem um nome lá e uma pessoa gerendo. A gente só tem a ABAV. A Abrazel, que é uma coisa que há alguns anos atrás, já em 2019, a gente tinha, funcionava. Fez uma feira enorme ali no Centro Cívico. A gente funcionou. Eu trabalhei de graça para eles, cara, para eles entrarem e funcionarem. Eu fiz vários guias de turismo, eu fiz eventos de bar em bar, tinha o Brasil Sabor, porque são eventos associativistas que movimentam o seu entorno do seu estado, que é importante. Mas a gente não consegue. As pessoas, a cabeça ainda aqui é que o estado tem que dar tudo. Para com isso, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vão pescar, para de querer o peixe, eu não aguento mais, juro por Deus. Quando falam nisso, olha, a reunião que eu tive semana passada, que eu tive que falar, aí um agente de viagem faz assim, mas aonde que eu vou comer da murida? Eu falei, bom, você vai comer da murida, que hoje é patrimônio imaterial do município, junto com a paçoca, e a paçoca ainda foi elevada a patrimônio imaterial do estado. Você vai comer nas comunidades. Mas o turista está vindo aqui. Meu camarada, você sabe o que é conversar com restaurantes? Você fazer este pedido, se você tem um fluxo, você sabe que é só se associar com outra pessoa. Cadê as parcerias? Você quer que eu faça para você? Não. Nada cai do colo. Mas, parceria. Bora? Em 2019, antes da pandemia, eu montei um roteiro terrestre de turismo gastronômico para Roraima, junto com a Roraima Adventure. Não vingou, por quê? Aí vem o grande problema do estado para você trazer pessoas de fora. Malha viária. A malha viária, a gente não sei o que acontece, parece que ninguém vê que aqui tem gente, aqui é Brasil, né? Não só isso, a gente, por que não? Se não quer, usa Roraima e vai para Venezuela, vai para Miami, vai para onde você quiser, mas faz a escala aqui. Também transformar Roraima, transformar Boa Vista num hub. Até porque tudo passa aqui em cima. Tudo passa aqui em cima. Exatamente. Todos os voos internacionais que vão vir para o Brasil precisam abastecer, precisa de descanso, passa por aqui. Então, eu acho assim, tá faltando? Tá faltando. Faltando força de vontade, não sei, falar nisso, ou força política. E é um casamento que precisa existir, né, Denise? Não tem como uma coisa andar sem a outra, até porque o papel do poder público é dotar de infraestrutura.
Exatamente. Então, quem vai resolver essa questão de malha viária, aí é questão política junto à ANAC, junto ao Ministério dos Transportes, tudo para resolver. Para que o empresário possa se sentir seguro e investir, porque ele sabe que vai chegar demanda para ele, né? Agora, você tem esse teu jeito, é crítico, né? Eu sempre conheci com esse senso bem crítico. Essa crítica que de repente você faz totalmente construtiva em relação à evolução e involução do setor turístico, né? Nós tivemos crescimento, mas também a gente paralisou em algumas áreas. Foi o que te puxou para a gastronomia ou nessa misturada toda acabou fazendo foi bem engraçado. Um liquidificador e deu isso, Denise? Bem engraçado até, porque quando eu saí daqui, eu fui convidada para ir para a Embratur. A minha área na Embratur, eu era assessora técnica do presidente da Embratur para assuntos na Amazônia, pesca, ecoturismo. Isso tudo era o que eu tinha que fazer, ou seja... Só que a gente estava com um projeto do ecoturismo na época, feito com os europeus, eu tinha que dar aula. Então, toda hora eu estava num canto. Por exemplo, eu vi nascer Bonito com ecoturismo. Não tinha nada. Eu fui lá falar o que eles tinham que fazer, as bases do ecoturismo para que aquilo não degradasse. Porque tem toda uma... Eu vim até aqui em Roraima, na época, também falar sobre isso. Só que, eu tava mudando de mala no aeroporto. Cara, eu não aguentava mais. Tipo, não aguento mais. Eu saía, ligava pra minha mãe e disse, olha, eles mandaram a minha passagem agora, eu saio no voo daqui a 4 horas para Rio Grande do Sul. Tô vindo do Mato Grosso. Aí é pro Rio Grande do Sul. Um lugar tava bem quente, outro lugar tava frio. Aí eu falei, gente, eu não quero mais isso e eu quero estudar. Eu precisava voltar a estudar. E aí eu fui fazer jornalismo. Aí eu saí da Embratur. Recebi um convite do Rubens Medina, que é o deputado, o irmão dele é o Roberto Medina, do Rock in Rio. E o Rubens disse, Denise, a gente está com a Subcomissão Permanente de Turismo, eu preciso de alguém que entenda de turismo, porque essa subcomissão era dentro da Comissão de Economia. E essa subcomissão que trata da legislação do turismo. Eu falei, eu não entendo nada de legislação. Não, mas eu preciso que entenda de turismo, porque aí você consegue pegar a partir... E aí foram 5 anos que eu trabalhei lá dentro, tentando modificar algumas leis e vou te confessar que se por ali eu não trabalho mais não. Uma vírgula destrói todo um projeto. Eu acho que não deveria ser assim. E não é estranho, Denise, o técnico, você é uma profissional altamente qualificada. Quando a gente encontra, principalmente quando a gente entra nessa esfera pública, que a gente quer agregar casos reais, porque eu digo que a gente tem o mundo real e tem o Congresso Nacional, são coisas bem diferentes. E quando você chega lá que apresenta algo que já foi testado, pré-testado, deu certo, começa a burocratizar tudo, a criar um monte de vírgula, às vezes uns parágrafos que ligam nada a lugar nenhum, tá? Como é que é para o profissional que já vivenciou, por exemplo, você deu, Bonito. Olha o que é Bonito hoje. Bonito agora já está na fase, depois de 30 anos, a declínio, né? Porque não estão mais usando a parte ambiental. Então eles pararam. Não, eles pararam com o turismo estava virando turismo de massa, a gente não pode. Roraima é um lugar que o Célio falou, que ele quer dizer que aqui não é um lugar de turismo de massa. Uma Barcelona, uma Orlando. Aqui é um lugar de turismo de qualidade, então a gente vai receber poucas pessoas, mas com qualidade. E qualidade... Com ticket médio alto de consumo. Exatamente, mas a gente tem que ter por onde fazer. E eu tô vendo alguns empresários daqui tendo por onde fazer. E aí, terminando de responder a tua pergunta, saí disso aí, fiz jornalismo, mas na hora que eu entrei pro jornalismo, eu já fui focada na gastronomia, porque eu vi que era um nicho que estava iniciando no Brasil na década de 90, que eram as revistas iniciando, tudo. Eu falei, não, é aqui que eu vou trabalhar e não saio do turismo, eu continuo, porque faz parte. E aí,
o que aconteceu? Eu fiz toda a minha monografia, tudo falando sobre a história do turismo gastronômico, que até hoje não tem literatura sobre esse segmento do jornalismo, né, que eu acho engraçado. Eu já falei que qualquer dia eu paro e atualizo isso, porque eu fiz uma pesquisa muito grande. E aí todos os jornalistas da época que estavam iniciando disseram assim: Denise, para você escrever bem, você tem que saber fazer. E aí eu fui embora para a Argentina fazer curso de cozinha. Eu sou formada em cozinha e confeitaria no Instituto Mouse Sebes na época, porque eu não ia fazer outra faculdade, porque não tinha cursos de universidade. O primeiro curso de gastronomia do Brasil começou em 1999 no Anhembi Morumbi. E eu estava me formando, fechando já o meu jornalismo na época. Eu falei, mais uma? Não, tô fora. Então eu fui fazer cursos curtos, trabalhando, pegava minhas férias, porque eles faziam cursos intensivos de um mês, de 8 às 18, 10 horas de cozinha mesmo. Ficava lá em pé, 10 horas na cozinha. E aí foi bom, porque eu conheci muito Buenos Aires, convivi, morei com o pessoal portenho mesmo, então isso faz parte do turismo também, você conhecer e entender as comunidades, conhecer a cultura local e tal. E aí foi por isso que eu entrei na gastronomia, porque acabou que eu, em vez de escrever, eu acabei cozinhando mais. Indo para a prática. Indo mais para a prática. Eu cozinhei com a Roberta Sudbrack, quando ela era chefe de cozinha do Fernando Henrique, só que eu não ia para o palácio, porque lá era só brigada militar. Aí ela fazia jantares fora e eu era o apoio dela. Como eu era a única formada, tirando o pessoal da brigada, eu sempre ficava, como a gente fala, cantando os pratos, na boqueta que a gente fala. E aí fiz isso, aí depois eu, no meio do caminho, fui chamado pelo amazonino para voltar para Manaus. Porque ele ia implantar, aí já volta o turismo de novo, mas aí já com uma coisa maior do associativismo, que é o cluster de turismo do Amazonas, que também era uma coisa que ninguém falava, ninguém sabia, né? E aí eu fiz esse trabalho junto com uma empresa de Harvard, que ele trouxe, com Michael Fairbanks e Michael Foster, que eram os caras da época dos grandes estratégias e soluções para o mundo, né? E tinham trabalhado muito a Colômbia, e com as rosas colombianas, né? E como eles tinham uma visão diferenciada, eu fui contratada para ser a pessoa entre o povo de Harvard com o pessoal de Manaus, porque Manaus me conhecia. E não conhecia o pessoal, eles não abrem a porta, não adianta que ninguém abra a porta para quem não conhece. Certo. E a gente fez um trabalho tão bacana que surgiu o Convention Visit Bureau do Amazonas, que agora não existe mais, mas naquela época, em 2001, surgiu isso, né? E o associativismo, a gastronomia está muito ligada, porque a gente trabalhava muito com isso. E aí, vendo tudo isso, Denise, vem uma perguntinha que não adianta, que não dá para não fazer. Você anda o mundo um pouquinho, né? Com essa tua experiência. Te vejo muito lá em Barcelona, né? Sempre que você vai dizer, estou indo para Barcelona. O que é você agregar tanto conhecimento, ser tão apaixonada por um estado? E isso que eu estou falando de você, eu poderia falar para vários outros profissionais que a gente tem aqui no nosso estado. E a gente não vê a valorização que essas pessoas merecem. Como é que é isso para profissional? Para profissional Denise? Eu falo que eu vivo aqui. Aqui é meu porto seguro, aqui é meu descanso, entendeu? Eu já me abstive de ficar pensando, por quê? Que ninguém lembra. Sim. Acabou. Já superou isso? Já superei. Já tive a minha fase, ai meu Deus, não. Hoje eu continuo escrevendo, na Folha eu acho que a gente precisa, eu fui a primeira pessoa a escrever sobre gastronomia na Amazônia. E não esquecer, pessoal, esqueci de colocar lá, é nossa colunista também, sim, falando de negócio, viu? Puxada de orelha aí na produção, vamos lá.
Então, eu acho assim, eu continuo contribuindo para o Estado o que eu posso, em termos locais, escrevendo semanalmente para a Folha, mensalmente com você, aqui no Falando de Negócio. E aí, isso aqui é o local, isso aí é o meu aqui. Mas a minha é brincadeira. As pessoas me perguntaram por que eu não escrevo mais sobre Roraima. Porque eu recebo mais material de fora. Porque as pessoas de fora que me leem mais. Porque as pessoas de fora que me mandam mais notícias e me mandam mais matérias e me recebem mais. Hoje, se eu quiser fazer evento, eu faço evento em Manaus, eu faço evento em Belém, eu faço evento em Brasília, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu chego nesses lugares, briga para ver aonde que eu vou, para ver os novos cardápios. Legal. Entendeu? E aqui ninguém lembra nem que eu tô. Tem gente que acha que nem mora aqui. Eu acho que a Denise está colocando um ponto que não tem como a gente fugir, pessoal. A gente tem muito talento bom aqui. Mas, infelizmente, tem aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre. Não faz. Só que o dia que o Brasil descobrir quanto santo bom tem, isso aqui vai ser o país dos milagres. Mas, infelizmente, a visão ainda é bem deturpada disso. Eu abri uma MEI para poder as pessoas entenderem, porque todo mundo falava, poxa, você faz propaganda de 10 ingredientes de Roraima. Ninguém compra esses ingredientes. Falei, não compra porque não quer. E as pessoas esquecem, e você falou aí o termo, o tipo de produto que você descobriu a aplicação na culinária, ela não tem preço, ele tem valor. Ou seja, você paga, né, muito melhor por isso, que poderia dar uma escala, não vou dizer que vai montar uma indústria com isso, eu não estou dizendo isso. Não. Mas quem investisse nisso, hoje estaria muito bem. Claro. Mas as pessoas não acreditam. Aí a gente vê, todo mundo fala, não dá para te mandar um tucupi negro, não sei mais. Cogumelo, Yanomami. Cogumelo, Yanomami, é um monte de coisa que a turma lá de fora dá valor e o produto está aqui. Nossa, grandes chefes de cozinha estão utilizando isso em São Paulo, faz o maior sucesso. Entendeu? Tem aqui em Manaus tem, quando eu consigo convencer o chefe a botar ainda, como é o caso do Caxiri, por exemplo, a Débora Schornick, lá você vai comer, o tucupi negro lá está como uma sobremesa, surpresa de tucupi. Mas na explicação ela coloca tucupi negro feito pelos povo Wapixana de Roraima. Caramba, legal. Entendeu? Então ela faz a explicação. Para ter uma ideia, a evolução dos chefes, teve um dia que eu estava em Manaus. Ela chegou para mim, me ligou e disse, Denise, eu paro todo o meu restaurante hoje, cozinha, salão e tudo, tu pode falar para eles sobre esses ingredientes que a gente trabalha? Para eles entenderem o que eles estão cozinhando, o que eles estão comendo, o que eles vão vender? Falei, tudo bem. Entendeu? Fui lá, com o maior prazer do mundo, conversar com eles e mostrar, olha, vocês estão trabalhando isso, pode ser feito isso. A palavra tucupi negro, por exemplo, dentro da literatura, ela não existe. Ela existe tem 15 anos que eu venho falando. Porque, na realidade, dentro da literatura, o nome é tucupi pixuna. E eu fiz a tradução do Niengatu, que é a língua geral da Amazônia, que é um adjetivo. Eu coloquei, na época, o adjetivo negro, porque eu achei que seria mais vendável, se alguém quisesse. E também para entender, porque já é um produto escuro, o tucupi ele é reduzido, ele é mais apurado e tudo, porque como adjetivo ele podia ser escuro, negro, preto, entendeu? E o que eu vou falar? Botei negro, então quer dizer, ainda tem essa. O nome foi dado por mim e eu só descobri isso ano passado. Que veio um cara de uma universidade lá do Ceará dizendo assim, Denise, tu sabia que foi tu que deu esse nome? Porque ninguém falava nisso. Porque o nome é tucupi pixuna na literatura. E desde 15 anos que eu venho falando sobre isso e dizendo que era em Roraima, até então se achava que era um ingrediente só dos povos indígenas de Roraima. Nesses 15 anos, eu descobri que todos os povos da Amazônia Internacional e
a Amazônia brasileira, fazem. Beleza. Cada um faz o seu. Denise, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas não tem... Nossa última pergunta é voltada a uma mensagem, né? Mensagem não só para quem está aqui, a mensagem para o mundo todo, até porque a internet rompe, elimina barreiras. fronteiras, barreiras. Qual seria a sua mensagem para quem, vamos dizer, eu vou pegar pelo teu perfil, por quem vive o tempo todo se desafiando e querendo provar e provando que dá para melhorar, dá para continuar acreditando, mesmo quando poucas pessoas acreditam. Qual seria a sua mensagem? A mensagem é: estude e tenha um sentimento de pertencimento. Você tem que ter esse pertencimento. A gente não pertence só à família que a gente tem, mas a gente tem que ter o pertencimento à terra, valorizar onde a gente pisa. Uma das coisas que eu já falei para os agentes de viagem daqui: você não vai conseguir vender Roraima se você não gosta de Roraima. Roraima tem 10 mil defeitos, esquece, vai para outro lugar. Então pertença, mas tenha pertencimento. É essa a mensagem que eu tenho. Você não basta amar, você tem que ter esse sentimento de pertencer. Denise, brigadão. Obrigado pelo prazer. Tempo com a gente. Pessoal, foi muito legal trazer uma pessoa que acredita no Estado, e esse é o papel da gente. O projeto Falando de Negócio é mostrar que o desenvolvimento do Estado, ele não está na administração pública. Ele está na iniciativa privada, mas ela precisa de quê? Ela precisa ser apoiada e não atrapalhada. A hora que o poder público se conscientizar disso, ninguém segura Roraima. E volto a dizer, valorize os talentos que a gente tem aqui, porque aí você vai ver como isso aqui vai crescer. As pessoas que estão vindo de fora devem continuar vindo, até porque o Roraima é um estado de oportunidades, de braços abertos e pronto para crescer. Tá? Obrigado a todos e até a próxima segunda.